Pronto, agora. Gente, vejam só. A página 30 é o último assunto do capítulo 1 do livro, tá certo? Essa semana eu coloquei uma videoaulazinha que eu gravei, tá? Eu sei que não é nada profissional, a imagem não fica muito boa, mas eu prefiro gravar a aula para vocês, porque quando a gente grava a aula, ou quando a gente procura videoaula por aí, muitas vezes a gente não encontra o que a gente queria passar para vocês, porque cada professor tem a sua metodologia e forma de trabalhar, tá certo? Então, por mais que fique um pouco, por mais que não fique muito bom, porque eu não estou em estúdio, estou na minha casa mesmo, com o meu quadrinho velhinho aí, né, que eu dou aula aos meus meninos, mas tentando dar o máximo que posso, né? Afinal, estamos aqui para isso. Aí vejam só, eu coloquei lá na aula passada, gente, um pouquinho sobre alelos letais, tá certo? Não é? Onde a gente vê que a letalidade ela se expressa em alelos recessivos. Então, quando a gente tinha alelo recessivo, não é? Na verdade, dominante, né? Na verdade, quando a gente tinha um alelo dominante em homozigose, quando você tinha, por exemplo, azão, né? Os dois em homozigose, então provocava a morte dos ratinhos, né? Tudo bem? Então, isso aí é chamado de alelos letais. A gente viu também um pouquinho sobre a múltipla cor de pelos em coelhos. A gente tinha o coelho selvagem, o coelho chinchila, o coelho himalaia e o coelho albino, onde o selvagem era dominante em relação ao chinchila, que era dominante em relação ao himalaia e que era dominante em relação ao albino, tá certo? Então, você tinha vários alelos para uma grande quantidade de tipos de pelagem. Quando isso aí acontece, gente, a gente chama de alelos múltiplos, perfeito? A gente viu outro caso também de dominância incompleta. A gente viu que Mendel, ele trabalhava sempre com duas características, não é isso? Para um alelo. Por exemplo, o alelo que determinava a cor, lá no trabalho de Mendel, ou era a ervilha, ou era amarela, ou era verde. Se fosse a casca, ou era casca grossa, ou era casca lisa. Ou era uma coisa ou era outra, não é isso, gente? Ou era a característica dominante ou a característica recessiva. Quando a gente fala em dominância incompleta, gente, o nome já está dizendo. Eu posso ter uma cor, por exemplo, a cor vermelho, ou a cor branca. Deixa eu botar as letras, né? A cor vermelha ou a cor branca. Tá certo? Se eu tiver dois alelos que representem a cor branca, vai sair que representa a característica branca, a flor ia ter cor branca. Se eu tivesse dois alelos iguais que representasse a característica vermelha, a flor ia ser vermelha. Mas se eu tivesse um alelo da cor vermelha cruzado com um alelo da cor branca, não ia dar nem vermelho, nem branco. Ia dar rosa. Ou seja, não dominava nenhuma cor, nem outra. Existia uma dominância incompleta, que é justamente uma terceira cor. Tá certo, gente? A esse estudo, a gente chama de dominância incompleta. Perfeito? É só uma revisão bem rápida do que eu coloquei quarta-feira para vocês. E o outro foi codominância. Codominância, gente, é quando o indivíduo ele traz fenotipicamente ou genotipicamente as características dos pais. Por exemplo, vocês quando nasceu ou com a cor do cabelo da mãe ou com a cor do cabelo do pai. Uma foi dominante em relação à outra, não é isso? Na codominância, gente, aparecem as duas características. Vamos supor que seu pai é branco e sua mãe é moreninha.
A grosso modo, só para a gente entender, viu, gente? Se você nascesse e existisse codominância, você ia nascer uma parte branca, outra parte morena. Estão entendendo isso aí? Tá dando para entender, gente? Sim ou não? Gente, sim ou não? Sim. Sim. Alô? Tem alguém aí? Sim, professor, dá para entender. Pronto, gente, me respondam, pelo amor de Deus, porque dá a entender que vocês estão conectados e estão fazendo mil coisas, mesmo prestando atenção à aula. Tá certo? Por favor, vamos lá. Aí vejam só, vamos entrar no assunto da gente. Gente, o assunto de hoje é o sistema ABO, que é o nosso sistema sanguíneo, certo? Ou que caracteriza o nosso tipo sanguíneo. Ah, tô entendendo. Samir, algum problema? Algum Tem problema? não, professor. Tem não, professor. Pode continuar. Pronto, fez seu áudio aí, tá bom? Aí vejam bem. Esse estudo, gente, eu vou fazer a leitura aqui do livro para a gente poder, tá? Quem quiser acompanhar a página 30. Aí vejam só. No início do século XX, o médico austríaco Karl Landsteiner verificou a existência de incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas. Quando sangues diferentes eram misturados, em certos casos, ocorria aglutinação das hemácias. O que é isso? Aglutinação. A aglutinação de hemácia é quando você mistura um sangue com outro e esse sangue ele fica, ele cria um trombo impedindo a circulação sanguínea. Tá certo, gente? Então, você tem as hemácias assim, ó. As hemácias, elas estão correndo, ó, no vaso sanguíneo. Elas estão correndo, tá certo? No vaso sanguíneo, circulando. Tudo bem? Aí eu vou e coloco, vamos supor, essa pessoa tem o tipo sanguíneo A. Tipo A. Esse daqui, ó. Aí eu coloco o tipo B aqui, ó. Tipo B. O que é que vai acontecer? Essas hemácias, quando se juntarem com essas, elas vão formar uma estrutura aqui, ó, rígida. Uma placa impedindo, gente, a circulação sanguínea. A gente vai chamar isso aqui de aglutinação. E a pessoa pode vir a morrer, com rompimento de vaso, hemorragia interna, uma série de fatores. É por isso que a gente tem que ter cuidado, tá bom? Quando sofrer um acidente, e é importante que vocês saibam o tipo sanguíneo de vocês para qualquer eventualidade. Mas a gente vai entender isso aí melhor. Então, aglutinar é isso aqui, tá certo? Aí vejam. Vamos seguir. Em 1902, a equipe de Landsteiner, com base nesses estudos, conseguiu classificar o sangue humano em 4 tipos denominados. Então, lá no século XX, a equipe de Landsteiner classificou os tipos sanguíneos, tá certo? Em grupo sanguíneo, né? Sanguíneo. Em A, tipo B, AB e O. Beleza? Foram os 4 tipos sanguíneos que ele identificou. Perfeito? Aí vejam.
Landsteiner concluiu que a incompatibilidade entre os grupos sanguíneos no sistema BO era decorrente de uma reação entre certas substâncias presentes no plasma sanguíneo, denominadas aglutininas, e substâncias presentes na membrana das hemácias, denominadas aglutinogênios. Atualmente se sabe que as aglutininas são anticorpos capazes de reagir em certos polissacarídeos dos aglutinogênios. Gente, vê só. Vamos entender essa questão aqui, ó. Vamos entender, tá? Presta atenção nisso aqui. Gente, vamos supor que isso aqui é uma hemácia, que é uma célula vermelha do sangue, tá bom? Na hemácia, aqui, ó, na membrana plasmática, vai ter uma proteína, tá bom? Aqui, sangue tipo A, certo? Vai ter uma proteína. Essa proteína é chamada de aglutinogênio. Perfeito. O aglutinogênio, gente, no livro de vocês, ele traz um conceito lá na página 28, logo abaixo da tabela de codominância, ele traz o conceito de substância imunogênica. O que seria uma substância imunogênica? É uma substância que tem a capacidade, certo, de induzir a formação de anticorpos contra ela. Isso quer dizer, professor, que o aglutinogênio é uma substância imunogênica? É. Isso quer dizer que essa substânciazinha aqui, na hemácia do tipo sanguíneo A, tem a capacidade de induzir a produção de anticorpos para destruir ela. Tá certo? Presta atenção nisso, viu? Presta atenção nisso. Então, o que é o aglutinogênio, professor? No sangue, é uma substância proteica que está aderido à membrana plasmática das hemácias. Perfeito? Aí vejam só. O que é que acontece? No plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue, a gente vai ter as aglutininas. As aglutininas, que são proteínas consideradas hoje conhecidas como os anticorpos. Anticorpos. Aí vê bem. Eu tenho uma pessoa do tipo sanguíneo que aqui, gente? Que tipo sanguíneo é esse? A. Hein? Tipo A. Perfeito. Não é? Na membrana da sua hemácia tem o aglutinogênio A. Perfeito. E no plasma sanguíneo, ele vai ter anticorpos, que esses anticorpos são chamados de aglutininas. Aí eu pergunto, o anticorpo, ele tem a função de destruir o aglutinogênio. Se ele destrói o aglutinogênio, que está na hemácia, logo ele vai destruir a célula. Aí eu pergunto, a pessoa que tem o sangue tipo A e tem aglutinogênio A, ela vai ter que ter qual tipo de anticorpo? Anticorpo A ou anticorpo B? O que é que vocês acham? Eu acho que é anticorpo A, né? Qual é a função do anticorpo? Destruir o quê? O aglutinogênio. Se eu tenho um anticorpo A, os próprios anticorpos do meu corpo vão destruir meu sangue. Isso está certo? Não, gente. Então, presta atenção. A pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ela vai ter o aglutinogênio A. Logo,
o anticorpo que ela vai ter no plasma sanguíneo dela é o anticorpo tipo B. Porque se eu tiver anticorpos que destruam meu sangue, eu vou me matar, gente. Não pode acontecer isso. Tá certo? Perfeito? Então, as pessoas que têm o sangue tipo A têm o aglutinogênio, que é a proteína, que induz anticorpos a destruir ela mesma. Se eu tenho aglutinogênio que induz anticorpos me destruírem, eu não posso ter anticorpos que destruam o próprio sangue. Tá certo? Ele tem que ter anticorpos. Então, vamos começar a montar o quadro a partir dessa explicação. Então, as pessoas que têm o tipo sanguíneo A, o sangue tipo A, elas vão ter aglutinogênio na hemácia, viu? Na hemácia A. Tá certo? E vai ter aglutinina no plasma anti-B. Perfeito? Porque se ela tiver anti-A, ela ia destruir as próprias células do sangue. Então, não pode. As pessoas que têm o sangue tipo B vão ter aglutinogênio B e vão ter anti o que aqui, gente? Anti-A. Perfeito? As pessoas que têm o sangue tipo AB, elas não vão ter aglutinogênio. Certo? Quer dizer, vão ter, né? O AB, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, mas não vão ter a aglutinina. Nem a aglutinina A, nem a aglutinina B. E as pessoas do tipo sanguíneo O, não vão ter aglutinogênio, mas vão ter aglutinina anti-A e anti-B. Perfeito? Isso quer dizer o quê? Que quem é tipo sanguíneo A pode receber doação de O, que é doador universal, e pode receber doação dele mesmo. Perfeito? Quem é tipo sanguíneo B pode receber doação de O e pode receber dele mesmo. Quem é AB, certo? Pode receber de quem? O AB. O AB é receptor universal, né? Ele pode receber de todo mundo. Porque ele não tem anticorpos. Ó, ele não tem anticorpos. Então, ele pode receber de O, de B e de A. Porque ele não tem aglutinina no plasma, né? Ele não vai destruir o aglutinogênio A e nem vai destruir o aglutinogênio B. E o O não tem aglutinogênio, logo ele não recebe, logo ele não destrói, né? Certo? Já o O é doador universal, mas ele só pode receber dele mesmo.
Por quê? Porque ele tem anticorpos para destruir a aglutinina A se ele receber sangue de A. Ele tem anticorpos para destruir a aglutinogênio B se ele receber de B. E ele tem anti-A e anti-B se ele receber de AB. Tá certo? Esse é o mistério aí, ó, de ser receptor universal e de ser doador universal. Conhecido aí, gente, os tipos sanguíneos, vamos ver os alelos que definem os grupos sanguíneos. Tá certo? Vamos ver os alelos. Os alelos para o grupo sanguíneo são representados da seguinte forma. Grupo A é Izinho, Izão A, Izão A. Ou Izão A, Izinho. Esse é o alelo das pessoas que apresentam o grupo sanguíneo A. B. Grupo B. Izão B. Izão B. Ou Izão B. Izinho. Grupo AB. E grupo O. Grupo O. Izinho. Izinho. Tá certo? Então, vamos supor, lá no quadro de Punnett, vamos ver aqui, ó, deixa eu puxar para cá. Um homem e uma mulher, um casal, tá? Tiveram um filho. Presta atenção. Tiveram um filho. O homem é grupo O. Grupo O, Izinho, Izinho. E a mulher é grupo B, só que homozigótica. Homozigótica. B, B. Tá certo? O homem, grupo o tipo sanguíneo do homem é O, e o tipo sanguíneo da mulher é B. Só que ela tem dois alelos, aqui está em homozigose. Aí, ó, qual seria a porcentagem ou a probabilidade deles terem um filho do tipo sanguíneo AB? Tá certo? Um homem O com uma mulher B. A gente vai botar aqui, ó, os alelos. O homem é Izinho, Izinho. A mulher, Izão B, Izão B. Aí vai dar o quê? Ó, vai dar Izão B, Izinho. Izão B, Izinho. Izão B, Izinho. E Izão B, Izinho. 100% de filhos o quê, gente? Tipo B. 100% de filhos tipo B. 100% de filhos Izão B, Izinho. A probabilidade deles terem um filho AB é praticamente 0%.
Tá certo, gente? Então, a partir dos alelos, a gente tem como saber qual será o grupo sanguíneo dos filhos de uma família, ou a porcentagem, ou a probabilidade. E aí, gente? Qual a dúvida nisso? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meu povo? Não, né? Ah, vamos embora. Vamos para a página 31. Fator RH. As pessoas têm mania de dizer, meu tipo sanguíneo é A positivo, A negativo, né? Não tem essa história, né? Essa história é o seguinte, ó. Página 31, tá? Fator RH. Fator RH. Gente, vê só. A mesma equipe desse médico, Landstein, lá em 1940, eles pegaram coelhos e colocaram na corrente sanguínea de coelhos hemácias de uma espécie de macaco chamado de macaco rhesus, cujo nome científico é macaca mulata. Aí o que aconteceu? Quando pegaram as hemácias que botaram dentro dos coelhos da corrente sanguínea, isso aqui, ó, aglutinou. Isso quer dizer o quê? Que os coelhos têm o sangue do macaco. Aí ficou conhecida esse anticorpo, essa aglutinina, como anti-RH ou anti-rhesus. Aí o que fizeram? Pegaram sangue de pessoas, tá? As hemácias lá, e colocaram o anti-RH. 85% das pessoas que eles fizeram esse experimento, 85%, ou seja, isso quer dizer que no sangue das pessoas existe um aglutinogênio, o mesmo aglutinogênio que tinha nas hemácias do macaco. Certo? Essas pessoas que têm o fator RH do macaco rhesus é chamado RH positivo. E desse grupo, 15% das pessoas não houve aglutinação. Ou seja, 15% dessas pessoas não têm o aglutinogênio RH. Aí são chamadas de RH negativo. Certo, gente? Então, por exemplo, tipo sanguíneo. Qual é o seu tipo sanguíneo? Você vai dizer, o meu tipo sanguíneo é sangue tipo O. Se eu tiver o fator RH, aí eu vou dizer fator RH positivo. Se não tiver, aí eu digo sangue tipo O, fator RH negativo. Mas o que é que isso contribui para as nossas vidas? Isso contribui principalmente para quem quer ser mãe ou quem vai ser mãe.
Certo? Por quê? Porque perdeu o seu bebê. Não o primeiro, mas o segundo. Como assim? As mulheres que são RH negativo, elas não induzem a produção do anticorpo contra esse fator. Certo? Mas, se elas forem sensibilizadas com o sangue que tem o fator RH positivo, pode gerar anticorpos para destruir o sangue. Aí vamos ao exemplo. Inclusive, tem até um exemplo aí. Na página 31, RH negativo tenha seu primeiro filho. E ele é RH positivo. Isso aqui, gente, é detectado no pré-natal. É por isso que é importante fazer o pré-natal, certo? Para saber seu tipo sanguíneo, para saber o tipo sanguíneo do seu esposo, para saber provavelmente qual é o tipo sanguíneo do seu filho. Por quê? O que é que acontece? Na hora do parto, como há o rompimento da placenta, as hemácias que estão no cordão umbilical do filho vão se misturar ao sangue da mãe. Como o filho vai ter o sangue RH positivo, ele vai ter o fator RH positivo, o corpo da mãe, que é RH negativo, vai gerar anticorpos para destruir as hemácias do filho, porque o filho tem um fator RH positivo. É óbvio que, como é o primeiro parto, não vai afetar o bebê. Então, esse bebê vai nascer normalmente. Mas qual é o problema? Como houve indução de anti-RH pela mãe a partir do nascimento do filho, se ela tiver um segundo filho e esse segundo filho for RH positivo, o que é que vai ter no plasma da mãe? O anti-RH. Aí eles vão destruir as hemácias do segundo bebê. Quando ele for nascer. Tá certo? Ou quando ele começar a se formar. Mas o que é que acontece hoje? E o nome, aí, antes de eu dizer o que é que acontece, o nome desse processo é chamado de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. O que é que acontece hoje? Hoje, quando é detectado essa situação, na hora do parto, a mãe toma um soro com hemácias, certo? Com hemácias. A mãe vai tomar uma vacinazinha, um sorinho lá, né? Com hemácias que tem o fator RH positivo. Então, aqui na hora do nascimento, ó, mamãezinha toma essa vacina com as hemácias positivas. E o que é que vai acontecer? Os anticorpos que foram sensibilizados, eles vão atacar essas hemácias. E não vão destruir as hemácias do feto. Logo, o feto vai nascer. Se isso não acontecer, o bebê pode ter alguns problemas. Tá certo?
como forte anemia do recém-nascido, icterícia, que é aquela pele amarelada. Tá certo, gente? Pode provocar esses problemas. Então, nós temos esses 3 eventos aí. O sistema ABO, tá certo? O sistema RH e a eritroblastose fetal, que é uma doença, na verdade, né? É uma síndrome que é acometida pelo processo de quê? Do fator RH. E o alelo para o fator RH é o alelo R, Rzão, que em homozigose ou em heterozigose já é considerado o sangue RH positivo. Para ser RH negativo, tem que ser Rzinho em homozigose, né? Aí já determina o RH negativo. Perfeito. Gente, e aí, gente? Alguma dúvida em relação a esses assuntos aí? Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Não? Ótimo. Vejam só. Deixa eu dar um aviso a vocês. Tá? A gente terminou por hoje, tá certo? Finalizamos o capítulo 1. Tudo bem? Com certeza, todo o capítulo estará na prova. A gente já vai ter prova, se eu não me engano, na segunda semana de abril. Se nada não mudar, estaremos voltando dia 5. Deixa eu parar de gravar aqui. Não, né? Deixa aí, daqui a pouco eu paro. Vejam. Alguém não fez a avaliação diagnóstica, gente? Tem alguém que não fez a avaliação diagnóstica ainda? Vejam só. Essa avaliação Professor, desculpa ele interromper. diagnóstica, ela vale nota. Diga, Pablo. Desculpa ele interromper. Eu tô terminando, professor. A avaliação. Sim, eu tô já. Deixa eu ver Já aqui. fez quantos cadernos? Já fiz 3. Pronto, perfeito. Tem Tô na até o dia quarta 7 já. para fazer. Certo. Veja só, por que a gente está falando isso? Porque você sabe que quando vai se aproximando, muitas pessoas deixam para fazer nos últimos dias. Não é isso? Pode acontecer do sistema ficar congestionado e vocês não conseguirem fazer a prova. Essa avaliação, ela vai valer nota para composição, tá bom? Da média de vocês, gente. Então, é importante que todos façam, tá certo? Toda vez que vocês finalizam, a escola recebe um relatório dos alunos que fizeram. Inclusive, até os cadernos que vocês fizeram. Vamos supor, Pablo fez apenas matemática e ciências da natureza. Vai estar constando lá que ele falta fazer linguagem e português. Vocês estão entendendo? E outra coisa,
Vocês podem corrigir. Ah, professor, vocês já estão fazendo, já devem estar habituados, né? Ah, professor, fiz todas as questões e não enviei, mas eu queria corrigir duas. Aí você pode voltar lá naquela questão que você quer corrigir, fazer a correção. Você só não pode corrigir quando você enviar, finalizar. Finalizou, gente, acabou. Aí você tem que fazer outro caderno. Tá certo, gente? Então, todos os professores vão dar nota. É importante para o aprendizado de vocês, para a gente saber qual a deficiência que vocês tiveram ano passado. Então, corram, gente. Tá certo? Aproveite esse momentinho que vocês estão em casa. Eu sei que existem várias situações, tá? Eu sei que não é fácil. Às vezes a internet não contribui, às vezes tem alguém doente, às vezes eu sei. Mas, se possível, tente fazer pelo menos um caderno a cada dia. Tá bom, gente? Vejam só. Finalizado o assunto aí, se alguém tiver alguma dúvida e não quiser externar aqui, quiser externar depois, pode colocar lá no grupo de WhatsApp de vocês, tá certo? A chamada vai ser o nome de vocês aí no chat. Coloquem o nome e a turma, e quem não tiver dúvida nenhuma, tá certo, gente? Um bom final de semana. Perfeito? A única atividade que eu botei para nota foi a ficha de conceitos sobre conceitos básicos de genética que eu botei na semana de 8 a 12. Muitos já me enviaram. Quem não enviou ainda pode enviar. Tá certo? Pois bem, gente. Então, quem quiser já ir colocando o nome no chat e saindo, pode ficar à vontade que eu vou encerrar para fazer a chamada. Perfeito? Professor, Diga, Samir. a única atividade de nota que o senhor passou foi a questão de as 10 questões, certo? Isso. Ah, Perfeito. Quando excelente. for semana. Diga. Excelente. Não era só isso mesmo. Pronto. Quando for a semana que vem, quarta-feira, eu vou botar atividade valendo nota sobre esse capítulo 1. Beleza? Valeu, professor. Boa noite, até amanhã. Boa tarde. Aline, Clara, Kaira, Miguel, Larissa. Gente, botem o nome aí no chat e estão liberados, tá certo? Clara, pode sair, Clara. Botar a frequência e sair, viu?